Bem, boa tarde. Bem-vindos a esta sessão, que eu já me perdi aqui no telemóvel. Só um bocadinho. Sim. Portanto, bem-vindos a esta sessão paralela, debates entre o direito público e privado. Portanto, temos aqui nesta sessão 4 apresentações. A primeira apresentação irá ser realizada pelo professor José Campos Amorim, e o tema da sua apresentação é benefícios fiscais e incentivos financeiros às empresas, uma abordagem geral. Professor Campos Amorim. Eu já não lembro como é que se abre aqui a... Será que aqui não? Onde é que tem a pasta aqui? Está aqui neste não aparece. Espera. É isto. Isto. E aqui. Benefícios fiscais. Não. Não, então, é esquisito. Não posso entrar a pasta? Não está por ordem. Vamos. Aqui em cima da mão. Agora está aqui. Muito bem. Muito boa tarde a todos. O meu nome é José Campos Amorim, sou aqui do Centro aqui do SCAP e tenho o prazer de apresentar aqui uma comunicação sobre os benefícios fiscais e incentivos financeiros às empresas. Vou falar em termos muito gerais sobre matéria de benefícios fiscais. O objetivo aqui é de apresentar os principais benefícios fiscais ao investimento em CDRC e de alguns apoios financeiros às empresas, e estabelecer aqui um pouco a articulação entre os benefícios fiscais, a CDRC e os apoios financeiros. Vou tentar cumprir aqui os 15 minutos no máximo. Tinha aqui em vista falar um bocadinho de uma introdução, né, sobre os principais benefícios, tipologia, enquadramento, e tentar depois ver a articulação que há entre eles. A falar dos benefícios fiscais das empresas, são fundamentalmente benefícios que conduzem, em que sentido? São benefícios que conduzem a deduções à coleta, deduções ao rendimento. Como podem ver ali, o objetivo principal destes benefícios fiscais são benefícios que vão constituir uma poupança fiscal para as empresas. Que vão constituir uma poupança fiscal para as empresas na medida em que as empresas podem realizar aqui deduções à coleta a partir dos investimentos realizados ou deduções ao rendimento. E há aqui uma poupança fiscal direta. Ao contrário dos incentivos financeiros, apoios financeiros, aqui também vários tipos, selecionei alguns, vão, como é evidente, criar aqui alguma mais-valia para as empresas em termos de aumento de produtividade face à concorrência internacional,
e há aqui um impacto fiscal indireto. Porque eles diretamente não vão resultar numa poupança fiscal, mas vão permitir que depois se façam os investimentos a partir dos apoios financeiros, se façam os investimentos necessários, e realizando os investimentos necessários, vai depois a empresa buscar aqui os benefícios fiscais na parte de cima. Isto, simplificando, eu diria que nesta tipologia, e vão já perceber, há aqui um conjunto de benefícios, há um bocado também tinha até posto novos benefícios que se vão alterando, benefícios que vão surgindo novos benefícios, todos eles com alguma especificidade. Poderei depois falar ligeiramente sobre cada um deles, mas eu acho que não terei tempo para isso. São benefícios que se vão mantendo, outros que já foram revogados, como se pode ver aqui em relação à redução dos lucros retidos e reinvestidos em relação à remuneração convencional do capital social. Há uma evolução dos benefícios fiscais das empresas. Uns vão cessando, outros vão surgindo, e outros vão sendo atualizados. Em termos, por exemplo, de opções da coleta, em termos de valores a deduzir à coleta das empresas. São estes aqui na parte de cima. Depois temos, em relação aqui dos benefícios fiscais, temos depois os benefícios chamados não fiscais, que são os apoios financeiros. Eu até chamava os primeiros benefícios fiscais, outros não fiscais, porque não se traduzem diretamente num benefício fiscal à empresa. São aqui um conjunto de subsídios, podemos chamar isto de benefícios não fiscais, ou subsídios reembolsados ou não reembolsados. Há aqui alguns exemplos que vão depois dar em benefícios fiscais se a empresa depois utilizar os de certo? Assim, de forma muito geral, eu diria que são benefícios que se encontram consagrados em vários diplomas, não é só no Código do IRC, é também no Estatuto dos Benefícios Fiscais, no Código Fiscal do Investimento, e depois tem o seu enquadramento a nível da União Europeia, certo? E depois temos os apoios financeiros, estes financiados através do IAPMEI, dentro daquela lista que aqui apresentamos. Um conjunto de benefícios, eu diria que difere dos primeiros, dos segundos, e que os primeiros estão bem regulamentados, os outros são definidos através em várias leis, e estão um bocado dependentes da apreciação que é feita por partes das entidades, como é o caso aqui do IAPMEI. Tem o caso dos benefícios fiscais, uma limitação, aqui no Código do IRC, mas eles próprios têm as suas condições, os critérios, os seus requisitos e as suas limitações. Eu não sei se vou conseguir falar de cada um deles, mas talvez tinha posto aqui alguns slides para falar de cada um deles. O objetivo, talvez retomando aqui este slide, porque evito eu estar aqui a falar de discriminar de cada um deles. Eu diria que o primeiro benefício fiscal é um benefício contratual. Contratual, ou seja, há aqui um contrato fiscal com as empresas. No primeiro ali, não é? Dos benefícios contratuais ao investimento. Há um contrato com as empresas e mais até com as empresas estrangeiras. E há aqui um contrato fiscal. E se já ouviram falar de contratos fiscais, é precisamente neste caso. Empresas que se vão instalar cá em Portugal, que vão beneficiar destes, que vão celebrar com o Estado português um contrato fiscal no sentido em que vão estar, a própria lei prevê, o próprio Código Fiscal do Investimento prevê isenções em sedes de IMI, de IMTs, e em sedes de deduções da coleta. Há aqui um conjunto de benefício fiscal previstos nestes contratos, previstos nos primeiros contratos. O que é que difere o primeiro do segundo? O REFAI pode ter a mesma finalidade. O REFAI é mais para as empresas portuguesas. E eu diria que tenha interesse na medida em que permite
beneficiar de redução à coleta, 10% ou 15%, até um limite global de 50% da coleta. Há limites à dedução à coleta. Nós não podemos estar, reparem, a lógica qual é? É estabelecer um limite à dedução à coleta. Fazer com que o investimento realizado possa beneficiar a empresa numa dedução à coleta até um certo limite. O que não acontece, e permitem-me já passar para o terceiro, o que não acontece, por exemplo, entre o REFAI e o CIFID. O CIFID mais relacionado com investimento ou desenvolvimento empresarial, mais investimento e desenvolvimento tecnológico. Este terceiro, por exemplo, permite uma dedução sem limite à coleta, ao passo que o REFAI tem uma dedução à coleta até 50%. Há um certo limite aqui na deduzibilidade do benefício fiscal. Esta é uma grande vantagem do CIFID. É claro que nem todas as empresas vão, estão a investir, estão a desenvolver uma atividade na área de investigação e desenvolvimento, nem todas estão. O certo é que, ao beneficiar deste incentivo fiscal, vão deduzir quase do seu investimento, não é? O benefício vai ser total à coleta, o que é fantástico, ao contrário do REFAI, em que não pode, ou seja, vai ter sempre alguma coleta, e significa, se ter uma coleta, tem um imposto a pagar. Ao passo que, no caso do CIFID, poderá até não ter o imposto, um imposto liquidado zero, portanto, depois um imposto a pagar. Mas em termos de imposto liquidado, poderá até, com a dedução à coleta, ser de zero. O que é que difere depois estes três primeiros dos outros? Os outros dois. Os outros dois prevê aqui um incentivo à capitalização das empresas, tal como no outro. Estes dois incentivos, o ICE e o incentivo fiscal de variação salarial, permitem uma majoração fiscal. Isto é, o incentivo à capitalização permite depois deduzir aqui ao rendimento, aqui já, tal como o incentivo à valorização salarial, permite deduzir ao rendimento, e é isto que faz a diferença entre estes dois últimos e os três primeiros. Nos três primeiros, deduzimos diretamente à coleta do imposto, o imposto é apurado, e temos aqui uma coleta que depois resultará no imposto liquidado. Ao passo que estes dois últimos são deduções ao rendimento, logo à cabeça, com uma majoração, o que significa que, ao investir, ao capitalizar, há aqui depois uma dedução ao rendimento, logo ao lucro tributável, no caso, será atualmente de 5,22 de benefício ao rendimento. O último, talvez este é importante, relativamente recente, 2023, a valorização salarial. No aumento salarial, a empresa é beneficiada na medida em que vai poder deduzir ao rendimento este aumento salarial. Deduz como? Deduz com uma majoração ao aumento salarial. A empresa, se tem uma despesa, um encargo salarial de 100, vai constituir aceito como gasto, vai depois poder deduzir mais 40% ou 50%. Isto é que resulta no benefício fiscal. Tal como as empresas que fazem donativos, é um bocado lógico que é a mesma coisa. O donativo é sempre majorado. E a empresa faça um donativo, a lógica é exatamente igual. Aliás, faça a empresa que faz um donativo de 100, este donativo é majorado em 140% ou 150%. Significa que vai poder deduzir, na realidade, 150%. Foi donativo, e aqui é a mesma coisa. Esta valorização salarial, este aumento salarial de pelo menos 4,7%, tem que haver um aumento salarial nesta ordem de ideias. A empresa é compensada com o aumento salarial na dedução ao rendimento de 150% daquilo que foi valorizado. Pronto. Isto para estes benefícios fiscais, os três primeiros e os últimos dois. Eu aqui não permito não estar aqui a falar de cada um deles, eles estão aqui
discriminados, passaria para aqui estão os valores, passaria para os incentivos financeiros. Nos incentivos financeiros, nós estamos aqui a falar, até posso voltar aqui atrás para não estar aqui a perder muito tempo nesta lista, nós estamos aqui a falar em relação aos benefícios, aos apoios financeiros, estamos a falar de subsídios reembolsáveis para uns ou de subsídios não reembolsáveis. O subsídio não reembolsável é um subsídio a fundo perdido e constitui um verdadeiro subsídio. O subsídio reembolsável é um empréstimo. Empréstimos em áreas semelhantes às áreas, por exemplo, aqui, pegando no primeiro, nos sistemas de informação de investigação e desenvolvimento, está relacionado com o CIFID. É um investimento que a empresa está a realizar com um apoio financeiro do Estado, da União Europeia, no caso, por exemplo, do PRR, são apoios do Estado ou da União Europeia ou da União Europeia, através de subsídios reembolsáveis ou não reembolsáveis. O subsídio aqui não reembolsável a fundo perdido tem uma vantagem da empresa poder beneficiar deste subsídio, e com base neste subsídio, depois solicitar obter esse benefício fiscal. Diretamente, é por isso que eu dizia, não se trata de um benefício fiscal direto, mas indireto. Porque a empresa recebendo um apoio financeiro para investigação e desenvolvimento, ou para, como podem ver a seguir, um projeto autónomo conjunto de formação, e o empresa possa receber do Estado ou da União Europeia um financiamento, um subsídio para a formação, aqui autónomo ou em conjunto, receber um financiamento. Com os financiamentos vai ter finalidade de valorizar aqui, o caso, valorizar aqui as competências e valorizar aqui a capacidade, a competitividade da empresa, o objetivo sendo este incentivo financeiro, poderá trazer à empresa uma vantagem em termos competitivos e que faz com que depois a empresa possa investir na área de investimento, em qualquer área, para depois poder requerer os benefícios fiscais previstos no Código Fiscal do Investimento. Depois temos aqui o Sistema de Inovação Produtiva de Apoio à Inovação Empresarial. Aqui está, mais discriminado aqui, onde eu falo aqui deste tipo de... em que uma parte é reembolsável, outra não reembolsável. A empresa aqui investindo em áreas aqui na aquisição de ativo fixo tangível ou intangível, ou até na formação dos recursos humanos, aí está, apoios financeiros semelhantes, por exemplo, ao RFAI, vai-se traduzir aqui num subsídio não reembolsado numa parte e no subsídio reembolsado com este empréstimo bancário e com aqui empréstimo para um prazo de 8 anos. Pronto. Tudo isto para dizer que, tal como a PRR, tudo isto para dizer que as empresas aqui têm um conjunto, tiveram agora com o PRR um programa nacional de reformas financiados por fundos europeus com vista a financiar um conjunto de processos de desenvolvimento. O que se pretende através destes apoios financeiros, resumindo a parte financeira, tal como também a parte fiscal, é que haja aqui algum investimento inicial, algum processo novo de transformação, não uma atualização daquilo que já está, não uma atualização do processo produtivo. Isto não é investimento inicial. O que se pretende é que as empresas façam um investimento inicial, numa diversificação do processo produtivo, em investigação e desenvolvimento. Processo novo, processo aqui, no caso do PRR, também ligado ao desenvolvimento sustentável, novas tecnologias. Estamos a falar de processos novos, diversificados, em áreas de interesse
de interesse nacional e regional, e com vista aqui a beneficiar o nosso meio empresarial. E este é um ponto importante, antes de passar para as conclusões. É beneficiar as PMEs. Essencialmente, quer os benefícios fiscais, aqueles da primeira parte, quer os outros, distintivamente as PMEs. Que é esse o objetivo das PMEs, o nosso mercado, e também, indiretamente, ao desenvolvimento regional. Se pretende que haja aqui um desenvolvimento das empresas, mas também um desenvolvimento regional. E há um ponto que não referi, mas que acho que era importante referir, estes benefícios fiscais e os apoios financeiros vão ser diferenciados conforme as regiões, chamadas regiões NUTS, estão previstos aqui no Regulamento da União Europeia, no Código Fiscal do Investimento. Há benefícios fiscais e há limites à determinada dos benefícios fiscais, das deduções a coleta, que dependem um bocado das regiões. O objetivo é ligar ao desenvolvimento regional, ao desenvolvimento das PMEs e ao desenvolvimento regional. E eu terminava com algumas conclusões, dizendo o quê? Dizendo que estes benefícios, cada um tem a sua especificidade, também relacionado com o tipo de investimento, o tipo de empresa e aqui a região envolvida. Aqui as regiões estão classificadas de norte a sul. E não há, eu penso que falta aqui alguma articulação, falta aqui uma articulação entre os apoios financeiros e os benefícios fiscais. Os segundos conduzem depois aos primeiros. Se eu recebo um subsídio não reembolsado para um investimento que eu puder vir a realizar, esse investimento depois dá direito a um conjunto de benefícios fiscais, em termos de refeitos, e por isso que é importante relacionar um com o outro. As empresas o fazem, pronto, a articulação é importante. Depois, a finalidade é reforçar o capital das empresas, reforçar aqui a produtividade, a competitividade, participar aqui na investigação, e também um ponto importante, a criação de pós-trabalho. Se há com alguns benefícios, e aqui eu termino, por exemplo, há com alguns benefícios, essa condição indiscutível no caso do refeito, criação de pós-trabalho. E, aliás, ao passo que não acontece com o CIFI, por exemplo, não há aqui iniciado obrigatoriedade de criação de pós-trabalho. Então, aqui uma das que me parece fazer sentido. Poderá haver com as empresas aqui, através destes apoios financeiros e, sobretudo, dos incentivos financeiros, poderá haver aqui a procura de uma poupança ou de um planeamento fiscal. As empresas poderão vir a fazer algum planeamento fiscal com a mesma. Poderão vir a fazer daquilo que eu sei, eu tenho participado em alguns processos aqui do CAR. As empresas não vão investir só por ter aqui algum benefício fiscal. É mais uma consequência, mas poderá haver algumas empresas a investir, sabendo que ao investir têm benefícios fiscais. Isto, sem dúvida. Algumas empresas vêm apresentar benefícios fiscais não estando num processo que conduz a benefícios fiscais. Pois há aqueles processos em tribunal, a empresa à procura desses benefícios fiscais. E é evidente que há já estudos feitos sobre isto, e trabalhos que eu faço aqui com os alunos, que é claro que numa estimativa do imposto com ou sem benefício fiscal, é evidente que com o benefício fiscal reduz substancialmente o IRC. Pronto, dizer mesmo para terminar que há empresas que tentam aproveitar ao máximo, que é preciso, as empresas deveriam antecipar o mais cedo, e algumas o fazem, antecipar aqui a situação económica e financeira internacional, com os benefícios que as empresas vão ter, através
do PRR e antecipar, porque não sabemos o que advirá, a empresas com pouca capacidade, que não o fazem, que não investem, outras, muitas, mas pronto. A dificuldade, e terminava com este último slide, a dificuldade aqui eu diria que é mais na assimilação da legislação, na interpretação da legislação, que é e depois na interpretação e na sua aplicação. Ela é dispersa, às vezes não é clara, conceitos indeterminados, por exemplo, do investimento inicial. Há aqui conceitos muito determinados que levam depois a várias interpretações e à sua aplicação, e depois entramos naquela lógica de interpretações por parte da autoridade administrativa e fiscal, interpretações divergentes por parte dos tribunais, e instala-se ali a confusão que é desnecessária relativamente a alguns benefícios que poderiam ser mais bem clarificados. Pronto. Era esse tema que eu quis aqui trazer sobre esta matéria. Agradeço a vossa atenção. Alguma questão? Quem tem curiosidade? Os profissionais da área? Para ter acesso ao artigo completo. E eles vão ter todos publicados depois através do livro. É um livro que sai depois do Congresso. O livro sai do Congresso e sai os artigos todos. Não é? O livro do Congresso costuma ser assim. Sai os livros todos o livro sai o livro com o ISBN, com os artigos todos que são aqui apresentados e que foram aceitos. Sai depois tudo. Ok? Está bem. Vamos continuar. O próximo trabalho será apresentado no Vinícius Lopes. Vinícius vem da Universidade de Seminino e vai nos apresentar o que é os meios publicados por inteligência artificial, a responsabilidade das seguradoras em caso de danos por sistemas autónomos. Não. Ok. Bom, boa tarde a todos. Sou Vinícius Monserrat Lopes. Eu ainda sou um estudante, estou graduando. Estou cursando agora Direito na Universidade do Minho, mas comecei meus estudos no Brasil, na Faculdade de Direito de Franca. E o meu tema de pesquisa veio principalmente voltado para a relação com as novas inteligências artificiais. Por quê? No Brasil, eu já havia novos regulamentos sobre o uso da inteligência artificial num campo de discussão ético, moral e muito prático dentro de áreas diversas. Quando vim para a Universidade do Minho, no início desse ano, eu me deparei com a realidade europeia, que é muito influenciadora das nossas leis no Brasil. Aqui, à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados, nós temos no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. E, para nós, a inteligência artificial já tem um grande acesso a todos os nossos dados e a todo um banco de dados muito abrangente, segundo o que eu venho pesquisando. E me chamou a atenção, quando eu vim para cá, que alguns hospitais portugueses, como o Hospital do Porto, o Hospital de Lisboa, de Coimbra, já adquiriram uma tecnologia que foi desenvolvida no Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é o conhecido robô Da Vinci. Não sei se alguém ouviu falar sobre, mas o robô Da Vinci ele tem o potencial, segundo o que dizem seus criadores, né, de atuar de forma completamente autônoma numa operação, desde o começo do diagnóstico até uma operação cirúrgica, biópsias, remoção de tumores, fazer toda essa decisão de forma autônoma. Aqui em Portugal, segundo a regulamentação europeia, a gente ainda tem
necessidade de uma regulação humana em cima do robô. O robô se interpreta hoje que ele faz sugestões ao profissional médico. Então, como eu já me interessava muito sobre essa área e vim para cá, me deparei com essa nova realidade, comecei a pesquisa em torno do robô Da Vinci e suas aplicações na medicina, querendo entender mais a responsabilidade em cima de caso ele cometesse erros. E eu me deparei com um novo problema, que foi onde eu fui nichando minha área de pesquisa, que foi uma pesquisa feita em 2014 pela pesquisadora Juliana Miranda, por uma plataforma de jornalística. Ela apurou, segundo os dados, que só 5% dos profissionais atuantes com inteligência artificial hoje se consideram altamente peritos, aptos a utilizar essa inteligência. E 40% têm um conhecimento moderado. Isso na própria avaliação deles. Acho que um pouco enviesado. Mas isso me trouxe uma atenção para o tema, que é se a responsabilidade deveria recair, no caso de um erro médico, sobre, primeiramente, o fabricante do software, que é o algoritmo, o médico profissional, que é quem está vistoriando o uso da máquina, ou sobre a própria instituição médica, que contratou, que fez a aquisição desse mecanismo, dessa ferramenta, muito dito, e não necessariamente impôs, mas ofertou ao médico como uma ferramenta obrigatória, por assim dizer, que é o que eu vim pesquisando e observo que é o que acontece. Nisso, eu me reuni com dois colegas, o Rafael Casim e o Gabriel Nenin, que estão como autores da minha pesquisa junto, eu submeti como resumo. Eles são da área tecnológica e a gente buscou tentar entender e explicar inicialmente qual o problema da regulamentação da inteligência artificial, porque os próprios criadores não têm como prever onde ela vai parar, um quesito da própria tecnologia. O software não permite que o pesquisador saiba qual é o caminho que ela toma até tomar uma decisão. Isso é o problema da regulamentação que entra na minha área de direito, que é onde eu faço pesquisa. Eu quero buscar, com essa pesquisa, entender essa responsabilidade civil, esse conceitual subjetivo, para entender aí, então, qual é o papel das seguradoras, que aqui em Portugal é um costume muito comum, que são seguros particulares, privados, que são também obrigatórios. Então, a seguradora, minha pergunta foi, ela deve, como papel de seguradora, ressarcir, ou melhor, cobrar do médico, como o erro do fabricante, da instituição, e toda essa construção precisou ter ser gerada a partir dessa base de pesquisa que a gente está progredindo ainda. Eu quero tentar publicar o artigo final, né, ainda no final desse processo do congresso, desse evento, mas a gente ainda está em processo nessa pesquisa e não encontrei ainda a minha resposta, porque tem progresso. É isso. Por enquanto, não sei se alguém tem alguma dúvida, eu ainda estou pesquisando, mas posso tentar esclarecer alguma coisa. Bem, alguma questão, curiosidade? São dos colegas são de outra área. Sim, um deles é da criação de software, né, engenharia, tecnologia da informática, e o outro já se formou com a parte de analista de dados. Então, ele já tem uma vivência melhor do que a minha com a inteligência artificial. Eu fico muito na teoria e na base mais jurídica mesmo. E acho que consegue depois analisar, articular as três áreas ali. Sim, nós já temos um rascunho do que queremos falar. A pesquisa ainda, na minha parte jurídica da responsabilidade, ainda não terminou, por conta da necessidade de entender melhor a responsabilidade civil, que para mim, na parte de Portugal, eu tive que alterar o meu conhecimento, era muito com o Código Brasileiro. Mas nós já articulamos a parte da tecnologia para explicar de maneira mais didática, porque não é voltado para a área da tecnologia, mas também com muita teoria, qual é o processo das inteligências artificiais, qual é a automação delas e como
elas podem vir a constituir erros de fato, sem ser só, como o doutor João disse mais cedo na palestra dele, nós sempre devemos ter um pé atrás, porque as inteligências artificiais cometem erros. E nós não temos como saber de onde veio esse erro, que a base de dados pode ter sido enviesada, ele pode ter aprendido com machine learning, uma informação que não foi dada inicialmente. Então, o processo para explicar isso foi bem teorizado e tornado mais didático dentro do âmbito jurídico. Eu fui ajudando ali, eles me explicavam, a gente escrevia junto, eu revisava até escrito para a gente tentar fazer essa mescla e acho que saiu de uma maneira satisfatória até o momento. Eu tenho só um comentário, se possível, porque isso também é uma das minhas áreas de investigação. E aliás, também já falei que a questão da isso vai dar algumas dicas. Mas realmente nós aqui ainda temos alguns problemas em Portugal. Primeiro, porque os próprios hospitais não estão familiarizados com a questão dos erros. Eu posso dizer que a minha área é da administração hospitalar, eu sou de direito, e já cheguei a falar com o técnico das funções de administração dos hospitais aqui e eles disseram, não, é extremamente seguro. É seguro, mas há erros, não é? Depois é todo um problema lidar com essas questões. E para além disso, que ainda vai dificultar mais a parte da pesquisa, é o facto de vermos sempre para o hospital público-privado. Portanto, aí os regimes mudam completamente e é um mundo de problemas para resolvermos. E vai conseguir também. Eu espero que sim, agradeço. Principalmente, esse é o ponto que eu estou estagnado na minha pesquisa, entre o público e o privado. Porque, de novo, me tenho muito enviesado o direito brasileiro, então a adaptação para o direito português e o direito europeu, os regulamentos que regem toda a União Europeia, na parte do direito dos hospitais privados, as seguradoras atuam de uma maneira, na parte dos hospitais privados elas atuam de outra maneira, então essa responsabilidade fica muito complicada. Por quê? Se os hospitais privados, na minha aqui superficial ainda, os hospitais privados, eu observo que eu acredito que a responsabilidade deva ir à própria instituição e não ao médico, claramente, porque, como eu falei, ela é buscada uma ferramenta e é praticamente imposta o uso, porque foi adquirida, tem um custo caro, provavelmente, eu não vou lembrar os números corretos, mas a compra dele foi na casa de... Então, e para questões públicas muda completamente, porque a responsabilidade do médico é alterada, ele tem a responsabilidade médica, mas ao mesmo tempo existe uma diferença entre técnica e resultado, que ele pode fazer essa análise, e isso me confunde um pouco, que é onde eu estou avançando agora. Para nós lá, eu tentei até pegar uma parte do direito comparado para nós, os nossos hospitais públicos e os hospitais privados, apesar de serem instituições, ambas, a responsabilização recai sempre, por via de regra, sobre o médico, né, nesse caso. Mas nós não temos ainda sistemas autônomos na rede pública no Brasil. E os que estão na rede privada são raríssimos. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, são 3 hospitais só no Brasil inteiro que tem, por enquanto, sistemas autônomos. E não é o robô da Vinci, são outros sistemas mais precários, mais primitivos, melhor. Então, é uma realidade completamente diferente. E você agora estamos numa fase de transição, que estão a implementar não só a legislação baseada na regulamentação europeia, mas vamos fazer alterações ao Código Civil, que ainda está em discussão, e o próprio projeto de lei de inteligência artificial. Que ainda tem um caminho para Estamos engatinhando. Mas é bom ver, de certa forma, que o União Europeu e a legislação europeia estão a incentivar outros países a seguirem o mesmo caminho, e pelo menos a aprenderem dos nossos erros para poderem melhorar. Isso é muito importante. Essa é uma coisa muito importante, que é o papel, para mim, que eu falo bastante na minha parte, que é o papel da União Europeia na regulamentação dessa área de maneira global. Porque não preciso nem falar do Brasil, que ainda está engatinhando seguindo o exemplo europeu. Nós podemos citar as palestras que teve durante a tarde. Os Estados Unidos é super liberal na regulamentação de manejo de dados, na regulamentação do uso de inteligência artificial. Os países da China não têm uma regulamentação muito clara, pelo que eu li por cima antes. Então, a União Europeia está simbolizando como se fosse um farol, no meu ver, eu faço até esse metáfora numa parte,
para ser um exemplo global nessa regulamentação que é muito importante, tá? Tanto do manejo de dados quanto do controle de consequências desse uso recente que vem só crescendo. Muito bem. Sucesso para a investigação. Muito obrigado. No programa de investigação, também é aproveitado o professor técnico no chá. O professor técnico vem da Universidade da Natureza do Porto e a comunicação tem tipo contratos à distância de serviços financeiros e educação para os consumidores. Sim, sim, Mas também tenho que partilhar agora. Há um bocadinho. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos participantes que estão em casa a ouvir-nos. Cumprimento a moderadora deste painel, a doutora Albertina Monteiro. Um abraço muito especial para o professor José Campos Amorim, que foi meu professor já quase há 20 anos. Cumprimento também dois estudantes que foram meus alunos, o José e o Ivo, e cumprimento também aqui a assistência que estão aqui presencialmente. Um breve enquadramento. Eu sou professor auxiliar da Universidade de Lusíada aqui no Porto. Sou também professor adjunto convidado no Instituto Politécnico de Viana do Castelo e uma das áreas que eu tenho interesse da minha investigação ultimamente é no âmbito do direito do consumo. Portanto, eu vou fugir aqui um bocado àquilo que tiveram a falar, nomeadamente no âmbito do direito público. Eu vou mais para uma vertente do direito privado. Portanto, o tema que eu vou falar aqui é sobre os contratos à distância e de serviços financeiros e a proteção do consumidor, e vou incidir basicamente numa diretiva de 2023/2673 de 22 de novembro. Para contextualizar o meu tema, nós atualmente vivemos numa sociedade digital, ou seja, já há autores, nomeadamente um autor italiano, que diz que nós somos o homo digitais. Neste contexto, e para contextualizar a área do direito do consumo, é uma área muito nova, muito recente do direito. Portanto, as preocupações do direito do consumo surgiram, nomeadamente, a partir da década de 60 do século passado. Nós podemos enquadrar o direito de consumo em 4 fases, ou seja, uma fase inicial do consumidor, nomeadamente na aquisição de bens, quando um consumidor ia adquirir, por exemplo, um frigorífico, um televisor, um rádio, etc. Depois tivemos uma segunda fase,
em que o direito de consumo protegeu mais a aquisição de serviços, como por exemplo a contratação de um serviço de energia elétrica, de contratação de um serviço de fornecimento de gás, de ginásios, propriamente ginásios, telecomunicações, e depois, a partir do início deste século, tivemos um direito de consumo mais preocupado para as comunicações, nomeadamente para a vertente do digital. E atualmente vivemos a preocupação também das questões ambientais. O direito de consumo está neste momento mais virado para as questões do foro ambiental, da sustentabilidade ambiental, mas não descurando as questões tecnológicas, porque as tecnologias emergentes também trazem questões do foro ambiental, da sustentabilidade ambiental. Portanto, o que é que ocorre atualmente? Ocorre atualmente que nós, enquanto consumidores, já vamos ver quem é consumidor, temos que restringir este conceito, efetuamos diversos contratos, diversas transações através da internet, através do digital. Portanto, e as transformações, nomeadamente digitais, prendem também com questões também da proteção do consumidor, também, nomeadamente, questões de riscos que o consumidor e a questão também da debilidade do consumidor tem, nomeadamente nas contratações eletrónicas. Portanto, relativamente às questões financeiras, ou seja, os consumidores começaram a celebrar determinados contratos, nomeadamente contratos financeiros, através da internet, como seja aberturas de contas bancárias, nomeadamente também seguros, etc. Portanto, surge, para colmatar estas questões, uma diretiva, que é a diretiva de 2002/65/CEE, de 23 de setembro, para colocar aqui determinadas entraves, nomeadamente obrigações aos prestadores de serviços financeiros, nomeadamente informações que devem ser prestadas aos consumidores, e também aqui colocar alguma ênfase no direito de livre resolução, que eu gosto de chamar de direito de arrependimento. Já vamos ver o que é isto de direito ao arrependimento. Portanto, o que é que aconteceu no nosso ordenamento jurídico? Aconteceu que esta diretiva foi transposta para o nosso ordenamento jurídico através do Decreto-Lei 95/2006, que já vamos ver este diploma, que tem algumas fragilidades e é objeto de algumas críticas. Portanto, atualmente a diretiva de 2002 já foi revogada por esta nova diretiva 2023/2673, em que traz aqui alguns desafios, nomeadamente no mercado digital e nomeadamente para as questões dos serviços financeiros à distância. Portanto, quem é o consumidor? Nós não temos um conceito de consumidor, tanto a nível do ordenamento jurídico português, nem do direito da União Europeia. Ou seja, as várias diretivas da União Europeia não têm um conceito único, também como a legislação portuguesa não tem, e como vamos ver, não tem um único conceito de consumidor na legislação. Portanto, a definição mais relevante que nós encontramos no ordenamento jurídico português é esta que encontramos na Lei 24/96, 31 de julho, que é a LDC, Lei de Defesa do Consumidor, em que nós temos aqui uma definição muito restritiva de quem é o consumidor. Portanto, considera-se consumidor todo aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos destinados ao uso não profissional por pessoa que exerça caráter profissional uma atividade económica que visa a obtenção de benefícios. Portanto, consumidor, depois o que é que acontece aqui? A doutrina, mesmo a jurisprudência, vai dividir esta definição restritiva em 4 elementos que não vou estar aqui a elencá-los por uma questão de economia de tempo. Portanto, o que é que se entende por consumidor? É uma pessoa singular, é uma pessoa que vai adquirir um bem para seu uso pessoal ou familiar,
a uma pessoa que exerça uma atividade económica de forma reiterada e sistemática. É basicamente isto que nós consideramos quem é consumidor. E faço já aqui uma parte ou um alerta que as pessoas coletivas não podem ser consideradas consumidores. Há quem tente aproximar, nomeadamente no tema que eu estou a falar, aproximar as pessoas coletivas, nomeadamente sociedades comerciais, como consumidores, para beneficiar da lei dos serviços digitais, nomeadamente da contratação financeira à distância, mas as pessoas coletivas não podem ser consumidores. É o meu entendimento. Pode beneficiar em alguma medida, em algumas situações, das leis de consumo. Isto porque eu não considero que as pessoas coletivas sejam consumidores, porque senão estamos a desvirtuar toda a orgânica do direito de consumo. Ou seja, todas as normas são pensadas para pessoas singulares e não para pessoas coletivas. A par disto, nós temos nas várias diretivas, podemos ver aqui na tela, conceitos de consumidor, e não vou estar aqui a enumerá-los exaustivamente. Eu coloquei aqui algumas diretivas, nomeadamente esta que nos interessa, a diretiva 2011/83, nomeadamente que estabelece os direitos dos consumidores, nomeadamente na contratação à distância, em que refere, se nós repararmos aqui na tela, nomeadamente refere as várias diretivas que é uma pessoa singular e não uma pessoa coletiva. Depois, na diretiva 2002/65, relativamente à contratação à distância de serviços financeiros, diz-nos que consumidor é qualquer pessoa singular que nos contratos à distância atua de acordo com os objetivos que não integrem no âmbito da sua atividade comercial ou profissional. Portanto, não há aqui qualquer referência às pessoas coletivas. Relativamente à transposição desta última diretiva, que foi transposta, como eu referi ainda há pouco, pelo Decreto-Lei 95/2006, de 29 de maio, nós temos aqui nas definições quem é, nomeadamente, consumidor, na linha E do artigo 2º, diz que qualquer pessoa singular que nos contratos à distância atua de acordo com os objetivos que não integrem no âmbito da sua atividade comercial ou profissional. E o que é que são serviços financeiros? Serviços financeiros são qualquer serviço bancário, de crédito, de seguros, de investimento ou de pagamentos ou relacionados com a adesão individual a fundos de pensão abertos. Posto isto, nós podemos dividir este diploma legal em nomeadamente em 6 itens, ou seja, o âmbito de aplicação, que acabei de referir, os serviços financeiros. Depois temos as obrigações pré-contratuais, em que o prestador de serviço financeiro deve facultar todas as informações necessárias ao consumidor de uma forma clara, precisa, mas por vezes não é bem isto que acontece, já vou referir. Depois fala no direito de livre resolução, direito a arrependimento, ou seja, o direito a arrependimento é o consumidor pode-se arrepender dentro dos 14 dias ou 30 dias, nomeadamente verificar que o produto que adquiriu, este serviço financeiro, não corresponde às suas expectativas. Portanto, não tem que prestar qualquer motivo e resolver assim o contrato neste prazo, sem ter que prestar qualquer motivo e pagar qualquer preço acerca de exercer o seu direito de arrependimento. Depois temos também a proibição de comunicações não solicitadas, nomeadamente aqui há referência também aos contactos via telefónica, que atualmente não sei se faz sentido, porque, nomeadamente, por causa da internet, e depois há aqui certas situações que são frágeis para o consumidor, em que o torna numa situação de, eu não queria dizer de normalidade, mas queria dizer de uma certa fragilidade. Há aqui uma certa fragilidade para o consumidor. Depois temos relativamente às situações, este diploma também
refere a proteção contra os fraudes e o uso abusivo dos meios de pagamento, e depois temos como é que o consumidor pode resolver estes litígios, nomeadamente de serviços financeiros à distância. Por exemplo, para termos a percepção de mecanismos extrajudiciais de resolução de litígio ou entidades de mediação de arbitragem, tenho aqui, por exemplo, uma sentença de um julgado de paz em que um consumidor, nomeadamente, não lhe foi facultado a apólice de um contrato sobre um contrato de seguro à distância e não lhe foi facultada no devido tempo a apólice, o contrato de seguro. E passaram 3 anos e houve aqui um problema, não vou estar aqui a contar a história, o que é que se passou, mas basicamente o que é que aconteceu? Não lhe foi facultada a apólice e o consumidor não lhe foi facultada a informação, e um dos direitos relevantes nucleares do consumidor é a informação, não lhe foi facultada essa apólice e, passado 3 anos, é que o consumidor exerceu o seu direito de arrependimento. Portanto, o julgado de paz entendeu que, como não lhe foi facultada aquela informação devida, passado 3 anos, ele pôde exercer o seu direito de arrependimento. Então, quais são os problemas que se colocam aqui, nomeadamente neste decreto-lei? Portanto, neste decreto-lei, que transpôs para o nosso ordenamento jurídico a diretiva relativamente aos serviços financeiros à distância, nomeadamente, posso destacar aqui duas críticas que podemos fazer aqui, que é o diploma relativamente à comercialização à distância de serviços financeiros não estabelece de forma especial para os contratos que regula uma forma especial, uma forma, ou seja, não exige uma forma escrita. O que deixa aqui uma certa insegurança para o consumidor, nomeadamente também a telefonia, nomeadamente através de comunicações por telefone, que está prevista, por exemplo, no artigo 18 deste Decreto-Lei 95/2006. Portanto, aqui se o contacto for por via telefónica, aqui não há, nomeadamente, como é que se vai prestar uma informação de forma clara, como é que essa informação vai chegar ao consumidor. Aqui não há uma clareza neste aspecto de proteção do consumidor, nomeadamente em dar as informações devidas em tempo útil ao consumidor. Portanto, há aqui uma certa fragilidade. Depois, além disso, o direito de livre resolução, o direito ao arrependimento, necessita de uma maior simplificação. Portanto, aqui tem que ser uma forma mais célere e eficaz, em que, por vezes, o consumidor desconhece deste seu direito inicial, que é o direito ao arrependimento, que se pode arrepender no prazo de 14 dias ou 30 dias, dependentemente do serviço que quer contratar. Portanto, há aqui algumas fragilidades e agora vamos ver o que é que o nosso legislador vai fazer relativamente com a transposição da nova diretiva. A diretiva, eu vou traçar só em traços gerais aquilo que se pode salientar mais relevante e que sobressai nesta nova diretiva. Portanto, esta diretiva revoga a diretiva 2002/65 e também altera a diretiva 2011/83, referente aos direitos dos consumidores, nomeadamente na contratação à distância. Portanto, aquilo que nós vamos extrair aqui é, assim, de mais relevante, que eu pretendo salientar aqui, de mais relevante, é, por exemplo, no considerado 15 desta diretiva, é que a regra relativa às explicações adequadas deverá assegurar uma maior transparência e proporcionar ao consumidor o direito de solicitar a intervenção humana quando vai interagir com um profissional através de interfaces em linhas totalmente automatizadas, nomeadamente aquilo que hoje já se falou aqui
nomeadamente a parte da manhã, da inteligência artificial, em que muitas vezes o que é que o consumidor entra em contacto com quem? É com a inteligência artificial, é com alguém que sim, 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 sim. Portanto, aqui o consumidor não sabe com quem é que está a falar. Portanto, quando tem alguma dúvida, ele tem aqui o direito. Vamos ver como é que o nosso legislador vai contornar estas situações. Nomeadamente, tem que haver aqui a intervenção humana. Depois, a fim de assegurar o exercício do direito de retratação, ou seja, o direito de retratação, o que a diretiva lhe chama, é o direito de arrependimento, o direito de livre resolução do contrato. Portanto, tem que ser um procedimento mais simples. Já vamos ver o que é que o legislador europeu pretende com isto, é que se permita que os profissionais de serviços financeiros coloquem nos seus sites, nomeadamente, se tivermos em atenção o considerando 37, que além de outros meios de retratação em vigor, de uma forma prevista na Diretiva 2011/83, o profissional oferece a possibilidade de celebração de contratos à distância através de uma interface em linha, como um sítio web ou uma aplicação, deverá ser obrigado a permitir que o consumidor exerça o direito de retratação tal contrato através de uma determinada funcionalidade. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem presta um serviço financeiro à distância tem que ter um mecanismo visível para o consumidor no seu site, independentemente do prazo ser 30 ou 14 dias durante aquele período temporal, o consumidor saber que pode chegar lá, carregar lá na teclazinha e exercer o seu direito ao arrependimento. Vamos ver como é que isto se vai processar no nosso ordenamento jurídico. Portanto, o que é que se pretende aqui nesta diretiva é uma informação pré-contratual mais esclarecida, mais clara, e depois um direito de retratação mais simplificado, nomeadamente aquilo que eu referi, em que os prestadores de serviços financeiros devem ter nos seus sites a tal teclazinha a dizer que o consumidor pode se arrepender naquele prazo, nos 14 ou nos 30 dias. Depois também, aquilo que eu referi, tem que haver aqui intervenção humana, nomeadamente para se o consumidor assim o entender, e depois também a prevenção contra práticas lesivas no design dos interfaces. Portanto, aqui, nomeadamente para não irmos ao encontro de práticas que sejam lesivas para o consumidor, nomeadamente designs que possam induzir em erro o consumidor para contratar determinados serviços. Portanto, o que é que acontece? Esta diretiva tem, os Estados-membros têm até 19 de dezembro para aplicar, nomeadamente, as questões regulamentares e administrativas para dar cumprimento a esta diretiva, nomeadamente as questões administrativas para estas entidades já começar a prepararem-se, nomeadamente nos seus websites, etc., e terá que ser transposta para os ordenamentos jurídicos até 19 de junho de 2026. Portanto, era isto que eu pretendia hoje colocar aqui em ênfase. O Tribunal de Justiça da União Europeia também já se debruçou sobre estas questões, nomeadamente chama a atenção para o processo Leonardo de 4 de junho de 2020, em que o Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se sobre os efeitos do exercício do direito ao arrependimento por parte do consumidor. Portanto, aqui o que é que se colocava? Colocava-se em causa o artigo 7º, número 4 da Diretiva 2002/65, em que estabelece que o prestador fica obrigado a restituir ao consumidor o mais rápido possível e o mais tardar no prazo de 30 dias de calendário qualquer quantia dele recebidas
nos termos do contrato à distância, com exceção do montante. Portanto, aqui, relativamente ao serviço financeiro colectivamente prestado. Portanto, o Tribunal Alemão de Reenvio veio perguntar ao Tribunal de Justiça se o preceito transcrito podia ser interpretado no sentido que o consumidor tem o direito a obter, além do reembolso do capital e dos juros, em execução desse contrato, uma indemnização pela utilização desse capital, desses juros, por parte do profissional, como parece estar previsto no BGB, isto é, o Código Civil Alemão. Portanto, o que é que acontece? O Tribunal referiu que, tratando-se de uma diretiva de harmonização máxima, os Estados-membros não podem prever outras regras que não as consagradas no diploma, ainda que estas possam ser mais favoráveis ao consumidor, não estando previsto na diretiva um direito do consumidor à indemnização. Portanto, o Tribunal de Justiça vai responder à questão colocada, pelo Tribunal Nacional em sentido negativo. Portanto, estas questões já se têm colocado no âmbito do Tribunal de Justiça. Este é um dos exemplos, mas há mais exemplos também que se colocam, nomeadamente na contratação à distância de serviços financeiros. Posto isto, estou disponível para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigado pela atenção. Comentários. Só aproveitar aqui o Sérgio de ser aqui a sua presença fiscal. Tivemos parabéns pelo Pedro e a apresentação. A questão do contrato ali que é enviado, primeiro, basta um contrato de adesão, não é? Sim, o contrato de adesão, que a pessoa quase que chamada a não só denunciar, sendo que aquele contrato fala de efeitos de vinculação com o APT. E aqui o arrependimento acho que aceitou as condições e, aliás, a agravação, senhor, não é? As pessoas também agravaram a nível ali uma aceitação do contrato. Sim, eu não referi, mas também. Depois não é assinado, ou seja, não é. Há ali uma aceitação verbal, uma assinatura depois do contrato, podia ser feita através da assinatura digital, não é feito. É mesmo até no primeiro contrato, na renovação dos contratos. Agora vamos ver também o que é que o nosso legislador vai fazer com esta transposição. Vamos ver para. Pois, mas parece-me muito bem que tem uma opção também para prescindir. Sim. Devia ter a opção de ser assinado. Acho que há alguns outros, não é? Sim. No primeiro, acho que nós fazemos no primeiro ainda não recebemos. Depois não é. Às vezes a gente recebe. Sim. Portanto, vamos dar um pouco a nossa apresentação, pegar nas palavras. Minha palavra, concordo consigo, é uma académica particular do consumidor, do consumo. O empresário individual é considerado uma pessoa singular, consumidor. A meu ver, não. Se, por exemplo. O que é que consiste aqui o direito de consumo nesta figura do empresário individual? Por exemplo, se nós tivermos um empresário em nome individual, não me parece, ou seja, ele está a exercer uma atividade profissional. Não me parece que nós possamos considerar que seja consumidor. Apesar de estar a exercer em nome individual. Como? Pode exercer as duas funções. Mas agora nós temos que, por exemplo, a diretiva, e nomeadamente, se atendemos, vamos ao nosso ordenamento jurídico português. Se nós formos, por exemplo, ao Decreto-Lei 84/2022, de 18 de outubro, dos contratos de vendas de bens de consumo, nomeadamente se atendermos ao seu artigo 49,
nós vamos ver o que é que isto foi por causa de uma transposição de uma diretiva, nomeadamente o uso misto. Ou seja, o que é que, e nomeadamente o Tribunal de Justiça, o que é que tem entendido? É que se houver o uso misto, depois tem que, o ónus da prova cabe a essa pessoa se utiliza mais esse bem para seu uso pessoal ou para uso profissional. Agora, se a pessoa, nomeadamente se for um empresário, em nome individual, se conseguir provar, fizer a prova que utiliza aquilo mais para uso pessoal, aí vai beneficiar das normas de direito do consumo, nomeadamente das leis do consumo. Agora, isto é uma fronteira muito ténue. É muito, depois temos que ver caso a caso e analisar se pode beneficiar, mas eu compreendo a sua posição. E há autores que, por exemplo, aqui em Portugal, há uma única autora que escreveu sobre este tema que eu acabei de falar. Escreveu assim de uma forma mais exaustiva. Nós encontramos alguém assim em algum manual, de uma forma muito simples, mas ela entende, a doutora Marta Loura, entende que nós podemos considerar as pessoas coletivas consumidores. Agora, eu não concordo com esse argumento. Não. Eu não concordo. Portanto, senão, ou seja, nós vamos estar aquilo que eu referi no início, a desvirtuar todo este sistema. Mas E são o texto refeições. da legislação também me parece estar a incluir as pessoas coletivas. Não sei se há mais alguma dúvida. Mas obrigado pela questão. Mas não posso. Pronto. Já nem temos ninguém também lá em casa. Ora bem, tínhamos aí uma sessão, a última comunicação, mas não está presente o autor. Portanto, resta-me dizer que gostei muito desta sessão. Acho que aprendi alguma coisa, até porque eu não sou da área de Direito. E, portanto, agradeço muito a vossa participação nesta conferência. Muito sucesso para quem está em investigação, para os professores também, que acabam por ser investigadores também. Tudo corra muito melhor. Tá? Muito obrigada. Pronto, estamos então por encerrada esta sessão, está bem, André?